Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu já sei que vocês estão aí para assistir a melhor aula da semana, a aula do caderno de linguagens. E ao longo desses dias estamos usando muito textos literários para poder treinar algumas habilidades necessárias aí, né, para a resolução do caderno do Enem. E para isso escolhemos aí falar um pouco mais sobre literatura, para você chegar no Enem muito mais preparado. Lembre-se que para você assistir essa aula novamente, ou aulas dos outros professores, de outros componentes, é só visitar a plataforma Eduque, viu? Bom, está preparado? Vamos começar a aula então? Caderno, caneta, celular e vamos lá! Se você chegou nessa aula agora, saiba que muitos conteúdos já foram trabalhados. Visita lá a plataforma para colocar o conteúdo em dia, tá bom? E se você já vem acompanhando, parabéns! Você está se preparando muito mais para o Enem, que já tem dia para acontecer, horário, né? É muito importante verificar os locais de prova aí, para você não se perder no dia do exame e perder o horário, né, gente? De jeito nenhum. E a caneta preta? Já tá com ela aí guardadinha? Documento oficial com foto, também já separou? Muito bem, porque não é apenas se preparar no conteúdo. Você precisa se preparar para cumprir essas determinações previstas no edital. São regrinhas, tá? Sobre o que você pode e não pode fazer no dia da prova, certo? E para entrar, né, nos locais de prova, você precisa ter documentação e as suas canetinhas pretas para fazer a prova. Vocês querem perguntar se pode levar comida, né? Pode, gente, não é legal levar um churrasco não, tá? Mas tipo um lanchinho para você comer, sua garrafinha de água é muito bem-vinda, tá bom? Né? São muito bem-vindos aí. Gente, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre Dalton Trevisan, um autor aí bem cobrado no Enem, né? E eu terminei a aula falando para vocês sobre Guimarães Rosa, outro autor queridinho do Enem. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele, como eu anunciei na aula anterior. Vamos lá, então? O nosso autor, o João, né? João Guimarães Rosa, é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Trouxe para a literatura vocábulos. Vocábulos significa palavras, expressões, ditados populares, aforismos, conhecidos muitas vezes somente nas regiões interioranas, né? Aquelas frases, aquelas maneiras de falar. Em expedições a cavalo, esse autor percorria, né, as regiões do interior a fim de reunir saberes e costumes intimamente sertanejos. Sertanejos é das pessoas que vivem lá no sertão, né? Nessa zona rural aí. Essas pesquisas serviram de base para a construção de obras reveladoras, não só do sertão, como espaço geográfico, gente, né? Como um lugar em si, como uma paisagem típica, uma localidade. Mas, atenção, marque essa parte, escreva no caderno, hein? Mas como a alma humana, complexa, cheia de veredas. Mas o que seria veredas, hein? Bom, vou já responder, mas eu queria que vocês tentassem, pelo contexto, verificar o que seriam, né, veredas. Quando ele diz que, sobretudo, ele queria fazer um registro, né, uma construção de obras que pudessem captar a alma humana, que é complexa e cheia de veredas. O que seriam essas veredas? Já já vamos ter a resposta. Rosa, portanto, alçou do regional ao universal. Afinal, como consta em Grande Sertão Veredas, livro premiado do autor, o sertão é do tamanho do mundo. Primeiro, vamos conversar sobre veredas. Quando ele diz muitas veredas, será que eu posso usar a palavra caminhos, né? Caminhos, complexa e cheia de caminhos? Pode ser. Complexa e cheia de diversidade, diferenças, não é? Muito bem. Por que entender pelo contexto? Anote aí no seu caderno. Guimarães Rosa, ele é considerado entre nós um dos autores que mais inventou palavras. É isso mesmo. Você aí de casa já inventou uma palavra? Então, para inventar palavras na língua portuguesa, e eu vou te dizer, todas elas são inventadas.
Para inventar palavras, você precisa ser o primeiro a dar um nome para aquele objeto, coisa, sentimento, né? Enfim. Mas, depois que há o nome primitivo, existem regras para você criar palavras que são derivadas. Você lembra lá do ensino fundamental, onde você aprendeu a formar palavras? Pois é. O Guimarães Rosa, ele inventa palavras, algumas de modo primitivo, outras de modo derivado, juntando pedacinhos ali. Então, para ler e compreender melhor, você precisa, uma dica, sublinhar as palavras que aparecerem e você não entender e buscar fazer a compreensão pelo contexto. Nem todas estarão no dicionário. O nome disso, desse movimento, é neologismo. Neologismo significa a invenção de novas palavras. E o Guimarães Rosa gostava de inventar novas palavras, tá? O nosso autor, ele é mais conhecido como Guimarães Rosa, como eu falei para vocês. Lá no Enem vai aparecer como Rosa, rosa.g, tá? Ele nasceu no dia 27 de junho, o ano foi 1908, na cidade de Cordisburgo. Inconfundível, né, gente, esse nome? Lá em Minas Gerais. Ô, gente, essa cidade não é inventada, não. É o nome mesmo da cidade, viu? O nome da cidade foi inventado, mas a cidade está lá, é real. Viveu nessa região do interior, onde o pai era juiz de paz, vereador e comerciante, até 1918. Período em que o Rosa fez os seus estudos primários ali, as primeiras séries. Posteriormente, aos 9 anos de idade, ele mudou-se para a casa dos seus avós maternos, situada lá em BH, né, Belo Horizonte. Nesse novo lar, ele teve a forte influência de seu avô, que era médico, escritor, filósofo e professor, o que contribuiu para que o então menino Rosa se encantasse pelas letras e pelo conhecimento. Lá na capital mineira, o nosso autor fez medicina na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se formou na faculdade em 1930. Também, nesse período, ele publicou seus contos em uma revista. O nome da revista é O Cruzeiro. Depois de formado, exerceu a profissão em Itaguara, município de Itaúna, interior mineiro também, onde permaneceu por 2 anos, sendo motivo de apreço na região, né? As pessoas gostavam dele, também apreciavam muito seus trabalhos, pois lá naquele período ele atendia como médico e já escrevia. Então, os doentes eram atendidos por ele, né? Porque precisavam ali do atendimento, ele era sempre muito atencioso, tinham admiração pelo médico, e aqueles que liam tinham admiração pelo escritor Guimarães Rosa, tá? O nosso autor, gente, ele participou de uma revolução, a Revolução Constitucionalista. Essa revolução aconteceu em 1932. Aí ele voltou para Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Em seguida, ele se tornou médico oficial no 9º Batalhão de Infantaria na cidade de Barcelona. Então, não satisfeito em fazer o seu trabalho aqui no Brasil, ele também leva, né, o seu trabalho para outros lugares do mundo, como vocês vão poder ver aqui na continuação da aula. Enquanto ele exercia a medicina, ele começou esse processo, né, de escrita literária, e em 1936 ele ganhou um prêmio, pessoal, o Prêmio Poesia da Academia Brasileira de Letras, e esse prêmio foi dado pela coleção de poemas que ele tinha em um livro chamado Magma, tá? Coleção de poemas Magma aí. Essa obra, que ganhou a premiação em primeiro lugar, só foi publicada depois que ele morreu, póstumamente, em 1997, tá? Guimarães Rosa, em razão do enorme apreço que tinha por línguas estrangeiras, o que lhe conferiu domínio, gente, anota aí, ó, 9 idiomas. Ele deixou a medicina e optou por uma carreira mais diplomática, o que também lhe proporcionou maior contato com o mundo das letras. Lá em 34, ele volta a morar no Rio de Janeiro,
ele é nomeado vice-cônsul lá em Hamburgo, na Alemanha, e aí ele vai, né, para a Alemanha também. Nesse período, como o país germânico estava sob o domínio nazista, o nosso autor, Rosa, exercendo sua influência como diplomata, ajudou, como evidenciam documentos históricos, inúmeras vítimas do nazismo a fugirem, assinando como vice-cônsul visto em seus passaportes. E não só ele, né, gente? Ele viajou com a esposa e os dois, eles ajudavam essas pessoas que não estavam, né, participando diretamente do conflito e elas não se sentiam seguras, elas e suas famílias queriam deixar aquele país. Então, tanto a esposa do Guimarães Rosa quanto o próprio Guimarães, eles ajudavam essas pessoas que eram perseguidas aí, né, naquele período, tá bom? Em 1942, houve um probleminha, né? A Alemanha, na verdade, um problemão. A Alemanha rompeu com o Brasil e aí todos os brasileiros que tinham funções naquele país, eles foram presos, gente. É isso mesmo. E o nosso autor foi preso também. Vocês acreditam nisso? Nosso autor, diplomata, médico, né? Ele também foi preso por causa dessa instabilidade política aí que estavam vivendo naquele momento, tá? Depois que ele saiu da prisão, lá em 1942, ele foi nomeado embaixador na Embaixada Brasileira, né? Na verdade, ele vai trabalhar como diplomata na Embaixada Brasileira, lá em Bogotá, tá? Na Colômbia. Depois, né, 4 anos depois, lá em 1946, ele se mudou para Paris. Ele ficou morando lá em Paris até 1951. Aí lá ele consolidou a carreira mesmo como diplomata, tá? E ele faleceu no dia 19 de novembro de 1967. Eu vou já contar para vocês uma curiosidade sobre a morte desse médico, escritor e diplomata tão importante para o Enem, tá? Vamos ver um pouquinho de características, né, da literatura do Rosa? Bom, primeira característica, abordagem do ambiente interiorano. Guimarães Rosa nasceu no interior, lá em Cordisburgo, né, gente? E aí ele acaba por aproveitar o espaço onde ele nasceu para seus espaços aí, para seu espaço da sua narrativa, né? Da construção dos textos aí do Guimarães Rosa. Lá nessa cidade haviam morros, vales, fazendas, rios e uma população tipicamente do meio rural. O que é muito comum nesses lugares é a existência de lendas, tradições e costumes. E o nosso autor vai aproveitar tudo isso para escrever, né, os seus textos. Uma outra característica, além do ambiente interiorano, é trazer de fato o espaço geográfico rural, né, gente, aí da zona rural. Por isso, o nosso autor pode ser classificado no Enem como autor regionalista, tá bom aí? Por ele tratar da zona rural. Vocês lembram que Dalton Trevisan, ele trata mais de Curitiba, onde ele nasceu e cresceu. Já o nosso autor Guimarães Rosa vai tratar mais de Minas Gerais, onde ele nasceu, estudou, casou-se, né, e viveu por longos anos, tá bom? Está bem associado, né, gente? Inclusive, isso é uma característica do modernismo, você trazer aí as regiões, né, não mais com idealização, mas mostrando de fato costumes, falando sobre tradições, trazendo marcos históricos, fazendo críticas, fazendo denúncia social. Isso é bem a característica dos nossos autores modernistas, tá? O próprio autor afirmou em uma entrevista que todos os seus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho do mistério cósmico, né? Devassar e descobrir, avançar para descobrir um pouco mais sobre esses mistérios, tá? Essa tentativa de desbravar e de desvendar o mistério cósmico faz com que o espaço físico descrito em obras como O Grande Sertão Veredas esteja a serviço da exploração das dimensões filosóficas e psicológicas da condição humana. Por isso, essa obra é classificada como narrativa universal, tá? Os conflitos, as tensões,
as angústias, ou seja, as dimensões psicológicas, sociológicas, antropológicas que envolvem os personagens, colocam-nos em um patamar de universalidade. Lá no começo da aula, vocês viram que uma das referências ao Rosa é ele ir do regional para o universal. Então, vocês podem perceber que o cenário é rural, que a abordagem ela é interiorana, mas a construção dos personagens, as suas especificidades, esse estudo que ele faz dos hábitos, dos costumes, ali do próprio sentido desses personagens, vai ganhar um caráter mais universal. De uma maneira bem simples, longe lá dos livros de teoria ali para a gente entender melhor, pense assim, o amor. Será que o amor é só do Brasil, da região norte, do estado do Acre, do município de Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, que seja? Não, o amor é um sentimento universal. Será que eu posso falar o mesmo sobre tristeza, bravura, de repente falar o mesmo sobre alegrias? Então, quando eu trago na narrativa, eu não, os autores, né? Eles trazem na narrativa esses sentimentos, essas abordagens, eles estão trazendo uma discussão mais universalizada, mais universal, tá bom? E o Enem pode trazer essa palavrinha aí para vocês, tá? Bom, continuando aí, gente. Essa tentativa de configuração de enredos universalistas é auxiliada pela linguagem, que se torna um recurso altamente expressivo. Nas palavras do próprio autor, ele disse o seguinte: o idioma é a única porta para o infinito. Nossa, gente, que bonito, né? E com o intuito de adentrar essa porta. Primeiro, a gente vai observar que ele coloca o idioma como uma ferramenta, como uma forma de você romper aí com aquilo que seria limitado, você chegar ao infinito. E quando ele diz que você vai trabalhar essa linguagem no intuito de adentrar esta porta, né? Atravessar essa porta, o sentido de adentrar é entrar com a impulsão de força, sem ser aí permitido, né? Então, o que ele está falando para você é, vamos usar a linguagem, vamos usá-la, porque é usando esta linguagem, extrapolando o uso básico dela, que a gente vai conseguir alcançar o infinito, né? E ele fez isso com maestria, tá, gente? Fez muito bem. O Guimarães Rosa, ele portou-se como um verdadeiro arqueólogo da língua. Lá nas viagens dele, as incursões, né, que são viagens pelos sertões, como quando acompanhou a comitiva de boiadeiro no conto Manuelzão e Miguelim, presente na obra Corpo de Baile, escrita, né, na verdade publicada, em 1956. Rosa fez inúmeras anotações de expressões, termos, dizeres típicos das pessoas que ia encontrando em suas andanças pelos interiores do país. Então, o nosso médico aí, o nosso diplomata, além de escrever muito bem, ele escrevia, gente, considerando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. Então, antes de escrever, ele estudou aquele povo, ele pesquisou, né, para ele poder trazer uma obra que de fato representasse o sertanejo, que abordasse o sertão, né? Muito bem. O aspecto linguístico dá o que ao autor? Autenticidade. Essa palavra também é muito importante. Bom, ele aproxima os personagens dele, tanto homens e mulheres, da realidade interior do país. O próprio escritor diz: todos os meus personagens existem. São criaturas de Minas, jagunços, vaqueiros, tá, vagueiros, né, gente? Desculpa aí a professora, viu? Vaqueiros, fazendeiros, paquetários de Deus e do diabo, meninos pobres, mulheres belas, e aí vai, né, gente? Então, um dado, né, que ele deixa pra gente. Ele inventa palavras, não pessoas. Essas pessoas, ele diz muito bem que elas existem, tá bom? As obras desse autor, gente, vamos lá. Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas,
primeiras histórias, Tutameia, né, que são terceiras histórias, obras que foram publicadas após a morte do autor. Estas histórias, Ave Palavra, Magma, que é um livro de poemas, e o próprio Sagarana, ele foi atualizado e foi aí de novo publicado após a morte do escritor, trazendo atualizações, tá? Aquela famosa parte estendida, né, do nosso livro, tá? O Sagarana, ele é um livro muito premiado também. Ele é um livro de contos, é a primeira obra publicada pelo Guimarães Rosa. Nela, encontramos 9 contos e em cada conto narra-se a realidade do sertão e do sertanejo. Por isso, Sagarana traz ali muito da cultura do sertão. Essa palavra, saga, vocês já devem ter ouvido em outros contextos, né? A palavra saga vem dos mitos germânicos. Irana é um sufixo tupi-guarani, gente. É isso mesmo, da linguagem indígena, que quer dizer semelhante, parecido com, né? Então são mitos semelhantes ou parecidos. Só que esses mitos são baseados em histórias reais. Interessante, né, gente? O nosso autor, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras. Em 1963, por unanimidade, ele se tornou o terceiro ocupante da cadeira de número 2. Porém, lembra que eu falei para vocês que ia falar algo ali para vocês, uma curiosidade? Gente, ele é nomeado em 1963, mas o nosso autor, ele só de fato vai se apresentar na Academia Brasileira de Letras no dia 16 de novembro de 1967. Mas você não já viu essa data, uma data parecida com essa hoje? Sim, a data da morte do nosso escritor. Uma curiosidade sobre o nosso escritor, depois que ele foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras, ele dizia que não ia assumir, não. Ele dizia que a emoção no coração dele seria tanto que ele iria morrer. Inclusive, ele escreveu um livro, onde lá no finalzinho do livro ele deixou uma notinha dizendo que sentia no coração dele que o fim dele estava próximo. Gente, e não é que ele foi lá, assumiu a Academia Brasileira de Letras, teve todas as honrarias, aquela sessão solene. Gente, 3 dias depois, não é que ele morreu? Ele morreu, gente, de verdade, né? Eu tô rindo, mas vou pro céu. Eu tô rindo porque, tipo, é muita coincidência, tá? Vocês também, hein? Vigia aí. Ô, gente, ele realmente morreu dias depois, tá bom? Não foi no momento da posse, como ele acreditava, mas acabou sendo uma coincidência um pouco estranha, né? Para nós aqui que somos apreciadores dos autores e da literatura, tá? Frases do nosso autor aí, gente. Ah, gente, esqueci de falar para vocês. Depois desses 3 dias, ele sofreu um infarto e aí ele não sobreviveu, né? Vindo a morrer, tá? Frases do nosso autor. Ele tem muitas frases de alto impacto, aqui são só algumas. As pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Outra frase. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Universinho nosso aqui, sertão. O senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. Bom, gente, como vocês podem perceber, o nosso autor, ele traz ali algumas frases que, além de refletirem sobre a vida, sobre o cotidiano, levam você a refletir, não é? A pensar? É isso mesmo. As frases dele, costumeiramente, chamam a atenção, porque ele sempre traz frases que você para e pensa, e reflete, e verifica, tá bom? E aí você acaba fazendo daquela frase um momento de reflexão, certo? Vamos então fazer questões do Enem, porque eu estou muito boazinha até aqui. Revisamos um pouquinho sobre Guimarães Rosa. E vou lhe dizer uma coisa, vale muito a pena a leitura de fragmentos de obra desse autor. E você vai achar esses fragmentos facilmente
na internet, tá bom? Para você conhecer um pouco mais sobre Guimarães Rosa. Mas já vamos ler uns fragmentos aqui nas questões do Enem, né, gente? Enem 2011. Aí nós temos, ó, Rosa ali, né, João Guimarães Rosa. O livro Grande Sertão Veredas. E aí o fragmento diz o seguinte: quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não. Me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente, melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Judião Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai, no São Francisco, o senhor sabe. Professora, como assim? Volta, vou ler de novo. Você pode voltar, pode pausar o vídeo para ler de novo. Vocês lembram lá no começo do vídeo que nós falamos que ele visitava o interior para aprender a linguagem do povo? Como que o povo fala, aquele povo mais simples, aquele povo da zona rural? E o nosso autor ele faz isso. Não é motivo para você deixar de ler um fragmento dele. É, na verdade, uma maneira de você aprender mais sobre esse Brasilzão que a gente tem aí, um pouco mais sobre linguagem, né? Aí a gente vê, nossa, gente, como as pessoas falam, né, diferente nesse nosso país aí, tá? E aqui há o registro de um diálogo, né, ali entre os personagens. Vamos aqui à questão do Enem? Vamos lá. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica nas áreas rurais brasileiras, marcada pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. Notem que na própria questão, o Enem já clareou aí algumas informações para vocês. Ele disse o nome do personagem, que é Riobaldo. Ele já disse para vocês que há um conflito ali entre os agregados e os fazendeiros, né? Já falou que está tratando de zona rural, de terras da zona rural. Então, o Enem fez uma parte do serviço para vocês, hein, gente? Agora a questão. No texto, destaca-se essa relação, porque o personagem narrador relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. Letra B. Descreve o processo de transformação de um meeiro. É uma espécie de agregado, um proprietário de terra. Será que foi isso, gente? Será que vocês observaram na leitura esse processo de transformação? Uma dica muito válida é você voltar no texto tentando identificar palavras que possam se encaixar nas opções de respostas, né? Porque aí vocês vão conseguir responder muito melhor. Letra C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolve no trabalho da terra. Será que é isso? Será que ele faz essa denúncia, né? Ele revela essa situação? Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. E aí temos a alternativa E. Mantém o distanciamento narrativo condizente de sua posição social de proprietário de terras. Ô, gente, você que é meu aluno já sabe. Pause esse vídeo. Vá responder. Respondeu? Voltou. Muito bem. Agora vamos conferir o gabarito? Olha só, gente. O gabarito é alternativa D. É isso mesmo, D. Mostra
como a condição da vida, né? A condição material, gente, a questão das posses ali do sertanejo, ela é dificultada pela sua dupla condição. Ele é um homem livre, sim, mas como ele não tem posses, ele também, ao mesmo tempo, é alguém que é dependente. É isso mesmo. Ele é livre, mas é dependente aí, né, daqueles com quem ele convive ali, né, os fazendeiros, tá bom? Vamos a mais uma questãozinha, vou mostrar para vocês, e vocês já sabem que a gente vai responder na próxima aula, não é isso? Olha só, printa essa parte, questão do Enem de 2018, tira foto. Próxima parte, vou mostrar para vocês aqui as opções de resposta. Printa, tira foto, aí você vai buscar responder e vai ver o gabarito comigo na próxima aula. Para reassistir essa aula, você visita a nossa plataforma, a plataforma Eduque, que está indicada aqui no canto da tela, e eu já estou na outra aula esperando vocês. Até lá!